E aí, engravatados, tudo bem com vocês? Seguindo essa linha que a gente está fazendo de vídeos meio vlogs aqui de janeiro, né? Eu quero comentar um pouquinho com vocês hoje sobre os livros que eu tenho aqui. Porque o que acontece, né? Lá no nosso cenário, né? No nosso estúdio lá, antigamente, né? Desde o ano passado todo, tinha lá no cenário alguns livros e algumas pessoas perguntavam sobre os livros, né? Que livros eram aqueles. Inclusive teve até um Engravatando Responde que eu falei sobre ele. Eu vou deixar num cardzinho aqui na descrição o link que eu falei desse livro no Engravatando Responde, dos livros, né, de alguns. Então, eu queria só compartilhar com vocês aí alguns livros. Eu não sei quem de vocês aí gosta de ler, né? Ler é muito bom. Quem aí não gosta de ler, acostume aí a pegar o hábito, porque é muito bom, né? Ajuda em diversos aspectos a leitura. Então eu vou compartilhar com vocês alguns livros que eu tenho, não são muitos, porque a maioria dos livros que eu já li, eu pegava emprestado na biblioteca municipal aqui da cidade. Então eu não tinha costume de comprar muitos livros, nunca tive costume de comprar muitos livros. Eu sempre pegava na biblioteca da cidade, biblioteca da faculdade, e deixava para comprar os livros, só aqueles que eu realmente gostava mesmo. Inclusive até eu desfiz de alguns livros, porque alguns livros eu comprei achando que ia valer a pena, li, mas acabei não gostando muito e desfiz deles. Então, vou mostrar para vocês alguns que eu tenho aqui. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui se está tudo certinho, se está aparecendo. Eu tenho aqui, ó, de enfeite, um mini Yoda, bonitinho. Vai usar força aí, galera. Quem gosta de Star Wars aí, eu não sou tão chegado em Star Wars, eu acho legal, eu gosto do universo Star Wars, mas não sou tão fã assim, mas eu acho legal, esse aqui eu ganhei, achei bonitinho. Tirar ele daqui. Vamos lá, eu vou falar do livro que eu tô lendo atualmente, que eu tô lendo este aqui, ó, um livro fininho, pode ver, esse aqui, ó, chama A Entrevista Ininterrupta, de Felipe Corbert. Esse autor é brasileiro, é um escritor amador, né? A editora Novo Século costuma publicar bastante livros de novos escritores, é muito bom. Esse livro é interessante, eu estou um pouquinho acima, a mais da metade dele, é interessante, é sobre um apresentador de talk show, tipo a lá Jô Soares, que foi fazer o seu programa e tal, e aí de repente eles receberam uma denúncia de que tinha uma bomba debaixo da cadeira do entrevistador e outra bomba na plateia. E o cara estava ameaçando explodir essa bomba se a entrevista saísse do ar, se o programa saísse do ar. Então fica aquela coisa, né? Eles tendo que manter o programa no ar e tal, enrolar numa entrevista para até conseguir resolver a situação. É interessante. Vamos para os próximos aqui. Vamos para esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, Dan Brown. Dan Brown e tal. É legal, gosto desses dois livros. Eu não li os outros livros do Dan Brown. Eu acho ele um escritor interessante, porque ele escreve de uma maneira muito fácil de ler, a maneira com que ele escreve é muito tranquila de acompanhar a história, e ele sempre deixa pequenos ganchos no final dos capítulos que te dá vontade de saber o que acontece depois. Mas ele tem uma outra característica que eu acho interessante também, que é pegar dados históricos reais e transformar ele numa história fictícia. E isso é muito interessante, inclusive tem algumas pessoas que até acreditam de fato que algumas coisas dos livros de Dan Brown são verdade, que na verdade são ficção, justamente por causa dessa característica, de pegar fatos reais e juntar eles com uma ficção e colocar uma história muito louca. Então, o primeiro, esse aqui, O Inferno, apesar do nome ser meio forte, né? O Inferno não tem nada a ver com com o inferno, na questão demônio e tal. É muito interessante esse livro, muito bom, a história dele é excelente. Lançou até o filme dele recentemente, mas eu, pra ser sincero, odiei o filme porque eles mudaram completamente o final da história. O final da história do livro que dá toda aquela coisa de, nossa, que final bom, né? Que o final não é clichê, o final do livro não é clichê, é um final
que foge do padrão de tudo dar certo no final, mas é muito interessante, eu gostei muito do final. E no filme, eles mudaram o final completamente diferente do que acontece no livro, então foi muito ruim de ter ido no cinema, pagado para ver isso. Enfim, o outro livro do Dan Brown que eu tenho é esse aqui, O Símbolo Perdido, muito interessante também. Fala sobre diversos símbolos símbolos que existem na cidade de Washington, né, a capital dos Estados Unidos, e como esses símbolos se interligam numa trama lá e tal. É muito legal, muito gostoso de ler também esse livro, muito interessante. Vamos lá. Deixa eu pegar. Tem alguns livros que eu comprei recentemente, estavam em promoção, assim, comprei no sebo também, né, que fica mais barato e tal. Tem que saber economizar, pessoal. Mas que eu não li ainda. Por exemplo, esse aqui é só um livro de logística, né? Quem sabe aí, eu sou formado em logística, então só um livro de logística. Que eu nem sequer li ainda, na verdade, esse livro. Esse aqui, esse aqui eu comprei também numa promoção numa livraria aqui que estava desfazendo de livros antigos. Eu gosto de livro de ficção científica também. Esse aqui chama A Ordem dos Futuros. Eu não li ainda, tá? Não li ainda, então eu não sei exatamente do que se trata, mas são livros antigos, né, da década de 90. Eu já li um outro livro que eu esqueci o nome também, nesse naipe de ficção científica, assim, da década de 90. É muito interessante ver a visão do pessoal de algumas décadas atrás de como seria o futuro, é bem legal. E esse aqui eu não li ainda, mas parece interessante, né? Vamos lá, aqui ó, rapidinho, vou ler para vocês aqui. Ó. No século 23, a tecnologia criou um mundo de confrontos e facilidades quase inimagináveis, mas os ecologistas radicais não estão satisfeitos, pregando a volta à natureza. Proibidos formam um movimento clandestino que políticos tentam manipular. Nesse ambiente, heróis adolescentes acabam fundando um movimento revolucionário e contam com o senso de humor do maior dos computadores. Depois eu vou ler e falo pra vocês como é. Vamos lá, tem mais um aqui. Esse aqui eu ganhei de aniversário, acho que 2 anos atrás. Eu já falei se não me engano, nos 50 fatos sobre mim, que eu gosto de Senhor dos Anéis, né? Eu li, infelizmente eu não tenho aqui os livros do Senhor dos Anéis, eu comprei há muitos anos atrás, acabei perdendo e tal. Mas eu li O Senhor dos Anéis, li o Silmarillion, o Hobbit eu comecei a ler, mas o Hobbit era emprestado e eu não consegui ler ele inteiro. E esse aqui é outro livro do Tolkien, só que não é do universo do Senhor dos Anéis. Esse livro aqui, foi o Tolkien que escreveu isso aqui, né, mas foi editado pelo filho do Tolkien, que é sobre o Rei Arthur. Né? Tipo um poema gigante, e esse livro aqui é interessante que ele tem, de um lado em português e do outro lado é em inglês, então é um livro interessante também até para você aprender um pouco mais da língua inglesa. Esse livro aqui chama Caixa de Pandora. Ele não é um livro de história, né, de conto assim e tal, ele é um livro que fala sobre expressões, né, expressões e a origem de certas expressões. Por exemplo, deixa eu pegar aqui alguma expressão interessante. Por exemplo, tem até aqui, ó, deixa eu abrir aqui, o nome Europa, né, do continente Europa, da onde que vem? Europa, o significado é um dos 7 continentes do mundo. O continente da Europa deve seu nome a uma princesa fenícia chamada Europa, que, segundo a mitologia grega, teve a infelicidade de chamar a atenção de Zeus enquanto brincava com as amigas na praia. Possuído de luxúria, Zeus assumiu a forma de um touro gigante, de brancura e beleza extraordinárias, e deitou-se em frente a Europa na areia. Enfim, conta a origem do nome Europa, conta a origem do nome dos meses do ano, algumas expressões, a palavra labirinto, da onde que surgiu, espírito marcial, mausoléu, enfim, conta a origem de diversas palavras e expressões, é bem interessante. Vamos ver mais algum aqui. Nesse Engravatando Responde que eu falei do livro, eu falei que eu estava lendo esse aqui, A Bala Mágica. Eu terminei de ler ele. Eu sou lento para ler, tá, pessoal? Eu demorei bastante para terminar de ler ele. Mas é bem interessante. O final eu achei um pouco
Poderia ser melhor o final desse livro, poderia ser melhor, achei um pouquinho fraco, mas o livro é legal, o livro é interessante, é sobre um médico lá que vai trabalhar no Instituto de Câncer, né, nos Estados Unidos, lá, um instituto que trabalha para achar a cura do câncer, e daí uma personalidade, né, uma pessoa importante nos Estados Unidos tá desenvolvendo câncer, mas ninguém sabe, porque a mídia está sendo escondido da mídia e tal. Enfim, aí envolve uma trama, assim, a disputa entre médicos, né? Muito interessante isso, porque infelizmente isso parece acontecer na vida real. Médicos que ficam tentando sabotar um ao outro, cientistas que tentam sabotar um ao outro, para que ele faça a descoberta primeiro e ganhe, né, dinheiro e renome. Então, bem interessante essa questão. Vamos ver mais um aqui. Esse aqui, ó, de Charlaine Harris. É uma mulher, tá? Chama Surpresas do Além. É a mesma mulher, autora da série True Blood. Quem gosta de séries de vampiro, True Blood, eu assisti a primeira e a segunda temporada, não acompanhei o resto, achei que ficou meio fraco. Mas da mesma autora, né, de True Blood, chama Surpresas do Além esse livro, e é bem interessante, é sobre uma mulher que ela... Porque até na sinopse do livro, né, esse escrito, dedicatória, né, do livro, ela fala sobre pessoas que foram atingidas por raios, que dizem que pessoas quando são atingidas por raios, as que não morrem, acabam tendo algumas sequelas interessantes, né, entre aspas, não só física, mas também mental, acabam ficando um pouco diferente, assim. E aí conta a história dessa mulher que foi atingida por um raio quando criança, e ela ganhou a partir daí a habilidade de se comunicar com mortos. Ela por exemplo, ela fica em cima do túmulo de uma pessoa e consegue saber quem é a pessoa e como ela morreu. E aí ela se tornou meio que uma investigadora, né? Então aí acontece os casos dela estar investigando a morte de uma menina e tal. Bem interessante o livro. Vamos pro próximo. Tem alguns aqui que eu falei que eu não li ainda, que são esses três aqui. Eu vou mostrar pra vocês, eu ainda quero ler eles, pretendo, né? Só que são bem grandes, então vai demorar. Esse aqui chama A Janela de Overton. Não faço ideia se é bom ou não. Mas aqui, ó, tá falando aqui, ó, uma conspiração contra os Estados Unidos vem sendo preparada há 100 anos. E agora? Está prestes a ser colocada em prática. Alguém será capaz de impedi-la? Tchan, tcharam. É do autor chamado Glenn Beck, e está dizendo aqui que é o autor best-seller número 1 do New York Times, provavelmente quando lançou. Mais de 1 milhão de livros vendidos. Vamos ver se é bom, né? Ainda não li, como eu disse. Assim que eu ler, eu dou um feedback para vocês. Então aí, A Janela de Overton. Tem outro aqui que eu também comprei recente e não comecei. Eu comecei a ler ele, mas eu achei a leitura dele um pouco fraca, né? A maneira com que a pessoa escreveu, eu achei um pouco fraca. Eu acho que é um escritor brasileiro, chama Renato Nonato, chama Terras Metálicas. É um livro grande e eu não li ainda. Como eu disse, eu comecei a ler ele, né? Tinha um bichinho aqui, cara. Comecei a ler ele, mas não terminei, não dei prosseguimento. Eu achei a leitura um pouco amadora mesmo, algumas coisas na escrita eu achei um pouco fraco, mas ainda vou ler. E assim que terminar de ler, eu dou o feedback para vocês. Por fim, tem esse... Por fim não, né? Dos que eu não li. Tem esse aqui chamado A Farsa, que eu achei muito interessante. Eu vi no sebo, achei super interessante e resolvi comprar, mas eu ainda não li também. Mas parece interessante. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês o que diz, ó. Durante uma escalada nos Alpes suíços, o cirurgião Jonathan Ransom e sua bela esposa, Emma, são surpreendidos por uma avalanche. Na tentativa de buscar abrigo contra uma tempestade iminente, ela fratura a perna, cai em uma greta e morre. 24 horas depois, Jonathan recebe um misterioso envelope endereçado a ela, né, a mulher, contendo 2 recibos de bagagem de uma longínqua estação de trem. Peraí, como é que é? Bagagem de uma longínqua estação de trem. Ao resgatar as malas, ele é surpreendido por 2 homens que tentam tirá-las de suas mãos. Durante a briga, o médico acaba matando um deles e deixando o outro gravemente ferido. E só então descobre que eram policiais.
Enfim, aí diz aqui que a mulher do cara era, parece que uma espiã, alguma coisa assim, e aí ele começa a ser envolvido em toda essa trama de descobrir quem era realmente a mulher dele. Para terminar aqui, só tenho mais 2 livros aqui, e são um dos 2 livros que eu mais gosto, que eu li até hoje. Rapaz, eu assustei que caiu. Um deles chama Juízo Final, do Sidney Sheldon. Eu gosto demais desse autor, Sidney Sheldon. Eu já li quase todos os livros dele. Não tenho aqui porque eu pegava tudo na biblioteca municipal. Tem diversos livros dele na biblioteca. E eu fui pegando um atrás do outro. O Sidney Sheldon, ele me fez quebrar um recorde, porque os livros dele não são gigantes como um Game of Thrones da vida, mas também não é pequenininho. E eu li um livro dele em tipo 3 dias, porque é muito bom, você não consegue parar de ler os livros dele, pelo menos pra mim que gosto do tipo de escrita dele. O tipo de história, né? Ele sempre trabalha com coisas bem reais mesmo. Eu gosto de ficção, mas esse tipo de história que o Sidney Sheldon conta, bem real, bem dramática, assim, é muito interessante. Eu já li diversos livros dele. Infelizmente eu sou muito ruim de nome, eu não consigo lembrar os nomes dos livros aqui agora, mas tem... como é que chama, rapaz? Faz o seguinte, eu vou deixar na descrição escrito o nome e autor de todos esses livros e outros do Sidney Sheldon que eu já li, que eu achei excelente. Esse aqui, Juízo Final, ele foge um pouquinho só dos outros livros que eu já li dele, que ele fala algumas coisas relacionadas a extraterrestres, mas de uma maneira também bem real, não focada no extraterrestre, mas focada nas pessoas aqui que tiveram um certo contato. Muito interessante, muito bom esse livro. E por fim, o último que eu tenho aqui é o Prions. Eu gosto demais desse livro. É de um escritor brasileiro, amador, Rodrigo Gonzalez. Esse livro aqui, eu já li ele, eu acho que umas 3, 4 vezes. É um dos livros que eu mais gosto na minha vida. Eu sempre falo dele, Prions, A Ameaça Invisível. Porque é o mesmo estilo do Dan Brown. Ele pega fatos reais e junta isso na ficção, numa trama criada por ele. E é excelente, pessoal. Vou ler aqui rapidinho, ó. O assassinato de 2 renomados especialistas em uma rara doença neurológica colocada... Desculpa, errei aqui a leitura. O assassinato de 2 renomados especialistas em uma rara doença neurológica coloca a doutora Ana Domeni, médica infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo, frente a frente com um segredo mortal de centenas de anos. Em uma frenética perseguição pelas ruas de São Paulo, Londres, Paris e Roma, a doutora Ana tem dificuldades em descobrir se é caça ou caçadora, quem é aliado e quem é inimigo. Lendas medievais e laboratórios de última geração se confundem em um intrincado mistério que pode ter consequências catastróficas por todo o planeta. Muito legal, pessoal, muito legal. E o mais interessante é que esse autor, ele é médico, então toda a questão médica, de pesquisa, de acontecimentos dentro de laboratórios e hospitais, ele detalha de uma maneira que é muito envolvente, é muito legal mesmo esse livro. Eu aconselho vocês a lerem, Prions. Antes de terminar o vídeo, eu só quero aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas aí que estão sempre acompanhando o canal, sempre curtindo, sempre comentando, compartilhando. Infelizmente não vai dar para falar todos os nomes, né? Então, me desculpe se eu esquecer o seu nome, desde já me desculpe se eu esquecer seu nome, coloca aqui nos comentários que depois eu faço um outro vídeo mandando um abraço para você também, beleza? Então eu mando um abraço para o Marcelo Silva, que está sempre comentando nos vídeos. Muito obrigado, Marcelo. Tem o Daniel Munhoz também, que está sempre comentando, curtindo os vídeos. O Rander sempre pede para eu mandar um abraço para ele nos vídeos. Tá aí, Rander, um grande abraço para você. Tá certo? Tem a Célia Regina, que tem também sempre acompanhado os vídeos e comentado. Ela sempre pede dicas para o filho dela, né, para ela vestir melhor o filho dela. Então, muito obrigado, Célia, que inclusive o nome da minha mãe também é Célia, então show de bola. Tem o Gemerson Santos, que também está sempre com a gente aí. Já faz muito tempo que o Gemerson é inscrito no canal, desde o início. Inclusive, Gemerson, o nó que você criou vai sair em breve no canal, beleza? Você já mandou pra gente, a gente já vai gravar ele e vai sair em breve no canal. Tem também o Adalberto Santana, o Eric Ferrari, que também está sempre participando, já mandou aí nós de gravata que ele inventou pra gente ensinar.
faz o seguinte, os nós do Eric eu vou deixar na descrição também desse vídeo para vocês darem uma olhada, os nós que o Eric Ferrari criou. O do Gemerson, que vai sair em breve, no momento que eu estou postando esse vídeo, ainda não tenho nó no canal, mas assim que eu postar, eu vou colocar o link dele na descrição desse vídeo também. Tem também o Underclay. O Underclay tá também curtindo o canal Engravatando desde o início. Ele foi a primeira pessoa que começou a mandar foto de nó de gravata, né? E aí a gente começou a fazer o Quinta dos Engravatados lá no Facebook, que vocês mandam as fotos e a gente posta lá. Tem o Guilherme Gonçalves também, que já mandou diversas fotos. Tem o David Paul, eu acho que é assim que lê teu nome? David ou Davi? E Paul. Se eu estiver falando errado, me corrija aí. E tem também o Miguel Felipe. O Miguel Felipe tá meio sumido. Miguel, faz tempo que eu não vejo comentário seu aqui no vídeo, mas também tá com a gente desde, sei lá, de 100 inscritos no canal. Então, muito obrigado a todos vocês aí. Como eu disse, me desculpa se eu esqueci o nome de alguém, mas para todos vocês que assinam o canal Engravatando, a nossa página no Facebook, o Instagram, que estão sempre aqui comentando, curtindo, compartilhando, enfim, a todos vocês um grande abraço. E eu vou ficar por aqui agora. Até a próxima. Tchau!